Olá, povo de Deus, tudo bem? Uma abençoada tarde, que Deus possa abençoar a todos que estão aqui conosco. Eu estou passando aqui para gravar esse vídeo aqui no YouTube e passar uma mensagem para todos vocês, uma mensagem que fala a respeito desse período do Yom Kippur, que vai estar iniciando hoje, às 18 horas, no pôr do sol. São os 10 primeiros dias do Ano Novo Divino. E quando eu venho aqui para fazer esse vídeo e compartilhar com você essa revelação, eu quero trazer o entendimento para você, não uma questão de uma tradição judaica, não para você a tradição de voltar no tempo atrás para sacrifícios, porque não existe sacrifício maior do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas a revelação do Yom Kippur é para cada um de nós algo muito importante que nós precisamos redescobrir e entender o que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus deu o Yom Kippur, não era só uma questão de perdão. O Yom Kippur era também mais do que perdão, era a reversão de uma história. O período do Yom Kippur também representa o quê? Os 10 dias em que Deus se volta para a terra, olhando para o seu povo. Em outros dias, em outros momentos, somos nós que vamos até Deus, através de nossas orações, de nosso jejum, subimos o monte, fazemos campanhas, levantamos intercessões, oramos. Mas o período esse que se abre o livro do decreto, que este ano 2017 é agora no pôr do sol do dia 20, é quando Deus abre o livro para reescrever a nossa história. É quando Deus se volta nesses próximos 10 dias para a face da terra, para ouvir o clamor do seu povo, receber o arrependimento do seu povo, daqueles que se humilham, daqueles que se consagram, daqueles que se voltam a Deus. Em todos os outros dias, nós teremos o perdão de Jesus. Antigamente, o nosso perdão vinha através de sacrifícios diante do sacerdote, sacrifícios de ovelhas, sacrifícios de animais, sangues derramados em holocausto para perdão dos pecados. Depois que Jesus veio, o sangue de Jesus é o maior sacrifício para perdão dos nossos pecados. Mas vamos entender uma coisa que acontece. Quando nós falamos do perdão através de Jesus, ou de perdão em qualquer tempo bíblico, o perdão, quando a gente comete o erro e a gente pede o perdão, recebe, é o virar de uma página, quer dizer, a página virou. Mas o perdão vem, mas junto com o perdão, todos sabem que aquilo que se planta, se colhe. Quer dizer, recebemos o perdão, vamos prosseguir adiante, mas aquilo que foi plantado vai ser colhido. Por que é a revelação do Yom Kippur? Porque a revelação do Yom Kippur é quando Deus abre o livro do decreto, uma vez por ano, a cada 10 dias, e ele se volta para a face da terra, e ele não apenas perdoa, mas quando ele decide reescrever a história de alguém. É a palavra de Isaías 38, que você lê Isaías 38, do versículo 1 ao 8, quando Ezequias recebe a sentença da parte de Deus através da boca de Isaías, que Isaías entra na casa de Ezequias e diz ao rei Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ou na linguagem atualizada, você não será restabelecido, você não se curará.
Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele se vira para a parede, e aí esse homem chamado rei Ezequias, ele no versículo 3 diz: Senhor, lembra-te de quanto eu fui fiel. Quer dizer, ele entra no templo e ele traz a memória. Deus, olha no livro dos decretos, veja as obras que eu tenho lá, veja o quanto eu fui fiel, veja o quanto eu temi o teu nome, veja o quanto, Senhor, eu já tive uma vida contigo. E são os dias do Yom Kippur. Aí Deus vai lá e abre a Bíblia, o livro da vida. Em algum momento Deus encontra, né, as obras de Ezequias. E Deus olha e diz: realmente, Ezequias, você já foi um homem fiel. Você estava sentenciado à morte. Mas eu estou olhando aqui na linha do tempo, do livro da vida, você foi um homem fiel. E pelo que você fez a mim, eu faço um cálculo aqui, você tem 15 anos mais de vida. Não só mais 15 anos. Volta lá, Isaías, diz para ele 15 anos mais de vida. Diga para ele que ele terá vitória sobre os assírios. Nem ele, nem a cidade será destruída. E diga para ele olhar para fora, que ele vai ver que eu mudarei o tempo, 10 graus no relógio de Acás, como sinal que eu sou Deus. Quer dizer, eram dias do Yom Kippur, os 10 dias da reversão. Ezequias, ele traz a lembrança a Deus, diga: Deus, olha lá no livro do decreto, lembra-te, veja a minha história. Quando Deus olha, a sentença de morte Deus aniquila e Deus muda a história. Então Yom Kippur não é apenas perdão, o Yom Kippur é reversão, é uma mudança. Agora, quando nós falamos de Yom Kippur, também vem ao meu coração aqui, eu estava meditando na palavra de Jonas no capítulo 3, quando Deus envia Jonas para Nínive, Nínive, capital da Síria. Eles não eram judeus, eles não eram israelitas. Nínive, capital da Síria, inimigos de Deus. Mas por que Deus quer que Jonas vá até Nínive? Porque Nínive matou os pais de Jonas. Jonas precisava liberar perdão a Nínive e pregar. Quer dizer, ao pregar a Nínive, ele estava consertando. Quer dizer, se Jonas, como profeta, tivesse recebido uma sentença de Deus, qual é o salário do pecado? A morte. Nínive tinha matado os pais de Jonas. Jonas tinha no seu coração mágoa. Jonas tinha no seu coração o quê? Tristeza contra Nínive. Mas ele não poderia, como homem de Deus e profeta, ter esses sentimentos. Então Deus quis levar ele nos dias do Yom Kippur para Nínive, para quê? Para que ele pregasse o arrependimento e perdoasse aquele povo. Então, quando ele está pregando, você vai ler em Jonas capítulo 3, você vai ver em algum momento que Jonas começa a dizer: ainda 40 dias e essa terra será destruída. Mas se vocês se humilharem e se arrependerem, Deus vai mudar a vossa situação. Agora, qual é o entendimento, a forma de fazer o jejum? Nínive era a capital da Síria. A Síria não tinha tradição judaica. A Síria não tinha o mesmo comportamento de Israel nas suas maneiras de agir. Não tinha os mesmos costumes, não tinha a mesma maneira, porque era um povo que nem servia a Deus. Mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo que a notícia chega ao rei de Nínive, e o rei de Nínive disse assim: Jonas está pregando, e nós vamos fazer 3 dias de jejum, e nós vamos se humilhar, nós vamos se converter dos nossos maus caminhos, nós vamos nos cobrir com sacos e cinzas, nós e os animais. O rei deu um decreto, quer dizer, ele não disse: nós vamos fazer o jejum como os judeus fazem, nós vamos fazer o jejum como os israelitas fazem. Não, nós vamos voltar o nosso coração para Deus, nós vamos se humilhar, nós vamos pedir perdão, nós vamos abrir mão de nossas vaidades, nós vamos se vestir com sacos, para que Deus entenda que nós estamos se humilhando. Após os 3 dias de jejum que Deus tinha dito para Jonas pela segunda vez que ele iria destruir Nínive completamente, Deus recebe o quê? O sacrifício. Deus recebe o jejum. Deus recebe a maneira que os assírios, que os ninivianos se consagraram diante de Deus, de uma forma diferente do que os judeus faziam, porque eles não tinham uma cultura judaica.
mas mesmo não sendo judeus israelitas, eles alcançaram o favor de Deus no período de Yom Kippur. E no último versículo do capítulo 3 você vai ler: e Deus reverteu a sentença que tinha lançado sobre Nínive. Quer dizer, Deus recebeu a sua forma de jejum, sua forma de humilhação, sua forma de oração. O que eu quero falar para você? Não estou convidando você para se tornar judeu. Não estou chamando você para você pôr um quipá na tua cabeça, para você colocar alguma situação e voltar e dizer: eu vou fazer um jejum judaico. Não. Estou dizendo a você que a partir das 18 horas agora do dia 20 até as 18 horas do dia 30 são os 10 dias da reversão, os dias aonde vai estar alinhado a terra com os céus, Deus olhando para a terra, Deus querendo receber. Quer dizer, nós temos uma chance de se humilhar, não da maneira judaica, mas da maneira como os ninivianos fizeram. Eles não eram judeus, mas eles creram na mensagem de Deus. E o que eles fizeram? Jejuaram, se humilharam, se converteram dos seus maus caminhos. Nada adianta você colocar uma roupa velha nesses dias, andar descalço e não perdoar ninguém, e não ter mais amor, e não ter mais misericórdia. Então, a chamada do Yom Kippur para você ter a reversão de Deus na tua vida não é pôr um quipá na cabeça, não é se vestir como um judeu se veste para fazer o jejum, mas é você entender que são dias de remissão e de perdão, dias de aliança, dias de conserto, dias de entrega, dias de você se voltar para Deus, dias de você consertar com as pessoas que você tem inimizade, dias de você ser realmente um verdadeiro cristão para alcançar o poder de Deus sobre a tua vida. Você não vai ter apenas uma página virada, Deus vai reescrever, o livro é dele. Quando a pessoa é dona do livro, ele escreve e ele apaga. Quer dizer, não vai ter demônio para te acusar, não vai ter maldição para dizer: ó, fulano fez isso. Se você alcançar o favor de Deus, como o povo de Nínive, como alcançou o rei Ezequias, Deus vai dizer aos demônios: ei, ele está se humilhando, ele está se consagrando, ele está consertando, ele está fazendo aliança. Eu, o Senhor, decido que ele vai prosperar. Eu escrevo na história dele uma reversão. Eu cancelo toda a colheita dos seus pecados e declaro agora que nesse próximo ano ele vai prosperar. Nesse próximo ano eu vou acrescentar saúde. Nesse próximo ano eu vou acrescentar vida. Nesse próximo ano eu vou acrescentar a ele libertações, restauração da sua família. Quer dizer, a sentença que Deus te der, não importa o que já estava determinado, se ele mudar, mudada estará. Quer dizer, estava no livro da vida que Ezequias morreria, mas quando Deus olha o livro do decreto, Deus apaga a sentença de morte e Deus reverte, porque os únicos dias que nós podemos aproveitar da reversão da nossa história são os 10 dias do ano novo de Deus, que este ano começa às 18 horas agora, no pôr do sol do dia 20, até às 18 horas, até brilhar, melhor dizendo, a primeira estrela no céu do dia 30, quando finda-se o decreto e Deus fecha o livro. Aquele que ele decidir que vai prosperar, vai prosperar. Aquele que ele decidir reverter a história, tirar o filho das drogas, perdoar o marido, restabelecer alianças, devolver a prosperidade, mudar a história dessa pessoa, vai acontecer e Deus vai fazer. Então você precisa entender isso. Yom Kippur não é vestir-se, pôr uma túnica, é uma aliança com Deus para uma mudança na sua vida. Convido você, nós do Templo da Fé,
estamos levantando essa grande corrente do Yom Kippur. Procure uma das nossas igrejas pentecostal, Templo da Fé. Eu, o apóstolo Márcio, com a bispa Jússia, com todos os nossos obreiros, estaremos a partir de hoje em muitas horas de oração. As nossas igrejas estão no relógio da oração, 24 horas de clamor, 24 horas de oração pela tua casa, 24 horas de oração pela tua família, pelo teu lar, pela tua vida, para Deus reverter a tua história, para Deus reverter a tua situação, para Deus reverter toda a situação que está. Nós entendemos que não é pôr um quipá na cabeça, não é colocar uma vestimenta judaica que vai gerar a reversão, mas entendemos que nesses próximos 10 dias são os 10 dias do ano novo divino. Isso foi o próprio Deus que falou em Levítico. Ele deu a data. Os dias, nós não vamos estar no calendário gregoriano, nós vamos estar no calendário de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, o calendário que Deus deu para eles, o calendário que Deus diz: esse é o primeiro dia do ano novo, eu abro o livro do decreto, nos próximos 10 dias eu, o Senhor, decido quem prospera, quem morre, quem vive, quem eu perdoo, quer dizer, de quem eu vou reverter a história. Ele fala para Ezequias: Ezequias, eu sou o Deus de Davi teu pai, porque Deus reverteu a sentença de Davi quando ele mandou o marido de Betseba para a guerra e quando ele se prostituiu com a Betseba. São dias de reversão. Então a igreja Templo da Fé, juntamente com nossa equipe de pastores, missionários, intercessores, estaremos orando 24 horas por dia nesses próximos 10 dias. Grande corrente de clamor. No dia 29, nós estaremos com o templo sede em Meia Praia, Santa Catarina, em Itapema. Olha o endereço: Itapema, Santa Catarina, na Meia Praia, na 224, esquina com a Marginal. Estaremos com o templo aberto 25 horas do último dia, o dia oficial do Yom Kippur, clamando poderosamente para que haja uma reversão total na tua história, uma reversão total na tua casa, na tua família. Vamos levantar uma batalha espiritual por aqueles que estão fazendo seus votos com Deus, sua aliança, restaurando o perdão, renovando o laço, fazendo alianças de amor e de misericórdia, se prostrando a Deus, renunciando seus malefeitos, renunciando seus pecados, invocando o favor do Eterno sobre a sua vida, nesses 10 dias da reversão. São 10 dias que Deus pode apagar do livro da vida qualquer sentença que você esteja sentenciado, e não haverá demônio, nem potestade. Então, quando eu falo de Yom Kippur, não estou convidando para você se tornar um judeu, não quero que você compre uma mezuzá para pôr na sua porta, não quero que você encha a sua casa de candelabro. Estou convidando você a participar de um ato divino, os 10 primeiros dias de Deus, do ano novo de Deus, onde Deus abre o livro do decreto e onde Deus vai mudar a tua história, vai mudar a história de todos. O Yom Kippur não é para judeus. Você não lê a Bíblia? Os ninivianos eram assírios, mas fizeram Yom Kippur. E mesmo sendo assírios, Deus os poupou. O Yom Kippur é para judeus, israelitas, assírios, brasileiros, argentinos, paraguaios, americanos, coreanos. É para todos aqueles que servem ao nosso Deus, que são cristãos, mas não querem apenas o perdão, querem uma chance de reversão na sua história, uma chance de mudança na sua vida, e é isso que Deus vai fazer. Então, de uma forma simples,
estou aqui nesse canal do YouTube, junto pelas nossas páginas do Facebook, trazendo essa explicação desses minutos, o que é o Yom Kippur. Estarei nesses próximos dias orando ao vivo pelo Facebook e provavelmente postando também o clamor da reversão aqui pelo canal do YouTube. Que Deus lhe dê entendimento. E o Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, dia da reversão. Então eu resumo para você: Yom Kippur nos dias da graça é perdão, é oração, é jejum, é consagração, é sacrifício, é votos diante de Deus, não chegar de mão vazia, é abençoar o órfão, é cuidar da viúva, é abençoar o reino de Deus, é semear no altar da casa do Senhor, porque tudo que você fizer nesses 10 dias vai potencializar 7 vezes mais. Um grande abraço. Deus os abençoe e acompanhe nossos próximos vídeos em nome do Senhor. Fique na paz do Senhor todos vocês. Hoje, às 18 horas, Deus abre o livro do decreto e vai começar o clamor da mudança sobre a tua vida, tua casa e a tua família. Um grande abraço do apóstolo Márcio Heimer, que Deus os abençoe. Acompanhe nós pelo YouTube, pelo Facebook, e você vai estar sendo abençoado nesses próximos 10 dias de poder e de adoração e de mudança muito forte. Deus os abençoe. Um grande abraço a todos.